Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. No vídeo de hoje eu estarei te explicando como colocar um contorno em uma imagem aqui no CorelDRAW. Mas antes de iniciar o nosso vídeo, já se inscreve no canal, ativa o sininho, assim você não perde nenhum vídeo assim que for postado nesse canal. Já estamos aqui dentro do CorelDRAW e eu acabei de criar um projeto aqui, Full HD 1920 por 1080. Só que isso aqui não importa, o que importa é a imagem que eu vou importar aqui para dentro do CorelDRAW, onde eu vou estar colocando o contorno. Eu vou importar uma imagem do meu computador para dentro do CorelDRAW. Vou segurar o Ctrl mais a letra I de igreja. Vai abrir o diretório onde vai aparecer todas as minhas pastas do meu computador e eu já deixei uma imagem aqui na área de trabalho, tá aqui essa imagem aqui. Vou dar 2 cliques e vou escolher uma área para jogar essa imagem. Vou deixar aqui e tá aqui a minha imagem. Vocês podem perceber que essa imagem em algumas thumbnail eu coloco ela com contorno e outras thumbnails sem contorno, né? Quem já conhece aqui o canal sabe que eu utilizo muito essa minha imagem nas thumbnails. Somente uma observação: toda imagem que tiver fundo transparente também é considerado vetor. Então, quando você vê alguém falando em vetor, imagem vetor, é imagem com fundo transparente, beleza? Então vamos lá, vou deixar ela aqui no cantinho, como se eu fosse fazer uma thumbnail, e aqui eu vou colocar um contorno, só para vocês entenderem um pouco sobre o layout do CorelDRAW. Toda vez que eu abrir um projeto e eu tenha uma imagem no projeto, que é o nosso caso, temos essa imagem. Toda vez que temos uma imagem ou mais de uma imagem, 2, 3, 4, 5 ou mais imagens, ela vai aparecer aqui abaixo de camada. Pode ver que aqui tem camada 1 e aqui tem a imagem. Então, dentro dessa camada 1 está aqui a minha imagem. O que eu vou fazer agora nesse momento? Uma imagem selecionada, ela está selecionada. Olavo, como que eu sei que ela está selecionada? Ela está selecionada quando ela aparece esses quadradinhos. Então, estando selecionada, você vai clicar com o botão direito sobre essa imagem e vai em copiar, ok? E aí você escolhe outra área, né? Pode ser qualquer área aqui e clica com o botão direito novamente e clica em colar. Você pode perceber que agora ficou 2 imagens dentro da camada 1. Pode ver, né? Aqui tem 2 imagens e evita selecionar uma imagem dessa e arrastar para o lado direito, esquerdo, cima, baixo. Evita fazer isso. Nem uma, nem a outra. Aqui tem 2 imagens, mas se você der o zoom, você não vai ver a outra imagem, porque as 2 imagens são iguais e uma está sobrescrevendo a outra. Por isso você não vê diferença nenhuma. O que eu vou fazer agora nesse momento é selecionar algumas dessas 2 imagens. Pode ser essa imagem de baixo, pode ser essa imagem de cima. Eu vou deixar essa de cima selecionada. Deixei selecionada a imagem de cima, ó, de baixo, clico em efeitos, depois ajustar e depois matiz, saturação e iluminação, ok? Cliquei aqui, provavelmente para você essas 3 informações, matiz, saturação e iluminação, vai estar com o valor 0, beleza? Provavelmente para você vai estar assim, ok? Mas o que você vai fazer agora? Você vai deixar essas 3 informações, matiz, saturação e iluminação, com menos 100, ok? Deixa menos 100, aqui também menos 100 e aqui também menos 100, ok? Todas essas informações já está menos 100, tá? Clica em OK. O que você vai fazer agora é ir nessa opção aqui, rastrear bitmap, vai clicar, vai na última opção, rastreio do contorno, e depois em imagem de alta qualidade. Vai aparecer 2 retângulos, a qual o segundo retângulo tem que aparecer a sua cópia. O primeiro está aparecendo, mas o segundo não está aparecendo. O que eu tenho que fazer agora? Na opção remover cor do fundo, eu vou clicar aqui e vou mudar para nenhum. Agora vai aparecer, né? Se apareceu aqui, a cópia agora está certo, está correto. Então eu clico em OK. Cliquei em OK, pronto. Agora essa imagem já está apta para colocarmos o nosso contorno. Fazendo esses procedimentos, você pode perceber que vai aparecer um terceiro objeto chamado curva. Daqui, ó, curva. E você vai deixar esse objeto selecionado, curva, e vai até a ferramenta sombra, certo? Sombra. Você pode perceber que aqui embaixo dessa ferramenta tem uma setinha. Essa setinha significa que dentro dessa ferramenta, dentro dessa opção, existem mais opções. Você vai clicar para aparecer mais opções, tá vendo? Não existe só sombra aqui, existe contorno, misturar e outras opções. O que nos interessa aqui é contorno. Vou selecionar contorno e vou em uma área aqui, né, do objeto da curva aqui, vou clicar, vou segurar e vou arrastar para fora. Ó, dessa forma aqui, ó. E vai definindo o tamanho do meu contorno, ó, tá vendo? Ó? E aqui você seleciona a cor do seu contorno, beleza? Aqui ficou enorme, né? Aqui você seleciona a cor do seu contorno, aqui você seleciona a espessura do seu contorno. Vou colocar 20 aqui somente para mostrar para vocês, tá vendo como 20 ficou melhor, tá vendo? E aqui eu vou aumentando o meu contorno
30, 40, assim fica a seu critério. Olavo, mas eu quero deixar esse contorno gradiente, tem como fazer isso? Tem sim, meu amigo. O que você vai fazer é selecionar os dois objetos do jeito que está aqui. Se tiver apenas assim, não dá certo, você tem que selecionar os dois. Estando os dois selecionados, você vai clicar com o botão direito e vai em separar contorno. Estando separado, o contorno passa a ser uma curva. E o que você vai fazer agora é apertar F11, clicou F11, agora o seu contorno vai ficar em gradiente. Você escolhe as cores do gradiente. Vou colocar aqui o vermelho, né? Amarelo, vermelho e clico em OK. E está aqui o meu contorno gradiente. E para finalizar, eu vou selecionar essa imagem aqui, né? Que imagem é essa, Olavo? É aquela imagem de baixo. Eu selecionei a imagem de cima, fiz as configurações, mas a de baixo ficou aqui. O que eu tenho que fazer agora? Vou clicar com o botão direito e vou na opção ordenar e depois na opção para frente da página. Prontinho, tá aqui o meu contorno e tá aqui a minha imagem. E para evitar que você desconfigure o seu contorno fazendo isso aqui, ó, né, bagunçando o seu contorno, temos uma solução simples. O que você vai fazer? Antes de mais nada, você vai clicar numa área vazia, clicar, segurar e arrastar para dentro, para esses objetos aqui, de forma que esse retângulo que eu estou fazendo aqui, eu selecione ali todos os objetos. Quando eu fizer isso, eu estarei selecionando todos os objetos. Pode ver que aqui está selecionado todos os objetos. Estando selecionado todos os objetos, eu vou clicar com o botão direito, certo? E vou clicar em agrupar, beleza? Agora não tem mais o risco de clicar, arrastar e bagunçar, desconfigurar o meu contorno, beleza? Você pode diminuir, você pode aumentar, você pode fazer o que você quiser, que ele já está agrupado. E o que nos resta agora é somente salvar essa imagem no computador. E para isso utilizamos a tecla de atalho Ctrl+E. Quando clicamos Ctrl+E, o CorelDRAW te pergunta onde você quer salvar essa imagem. Vai abrir o diretório e você escolhe uma pasta do seu computador para você salvar. Eu vou salvar aqui mesmo na área de trabalho e aqui ele te pergunta como que você quer renomear o nome desse arquivo, o nome dessa imagem. Eu vou colocar aqui como contorno mesmo, né? Somente para ilustrar e ficar mais fácil ali quando eu estiver procurando, né? E o formato de imagem, se você tem a pretensão de utilizar essa imagem para ser exibida em telas, então deixe PNG. Se você pretende imprimir essa imagem na sua impressora, coloca JPG. Beleza? Então fica a seu critério aí. É isso aí, você já renomeou o nome do seu arquivo, já escolheu o formato, clica em exportar. Beleza? Clicou em exportar, vai aparecer essa última janela aqui. Não precisa modificar nenhuma configuração, clica em OK e tá aqui a nossa imagem. Vou clicar aqui para abrir, tá aqui a nossa imagem com o nosso contorno aqui, né? Tá aqui a minha imagem aqui e o contorno, tudo certinho. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like se você gostou, se inscreve no canal, ativa o sininho, temos uma área de membros aqui, não é obrigatório, mas caso você queira se tornar membro do nosso canal, a partir de R$ 2,99. Quando você estiver assistindo, se aparecer um botão de hype, caso você queira me ajudar hypando esse vídeo, eu te agradeço muito. Então, no mais é isso aí, pessoal, até o próximo vídeo ou próxima live. Tchau, fui!